Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Quick Tips. No vídeo de hoje eu vou falar sobre modal verbs. Mas o que são modal verbs? Modal verbs são verbos modais. Ajuda muito. Verbos modais são verbos de modo, são verbos que são auxiliares. Então eles vão estar auxiliando os verbos principais nas frases para dar uma ideia um pouquinho diferente. Ele vai estar sempre acompanhando um to do, to cook, to watch, to wash, to sei lá, qualquer coisa, tá? Ele vai estar auxiliando esses verbos principais nas frases para mudar um pouquinho o sentido aí, tá? E detalhe, os verbos modais eles não são conjugados assim como a gente tem as conjugações diferentes na terceira pessoa. Por exemplo, I wash my car, she washes her car, tá? Esse ES, essa terminação, essa conjugação que a gente tem na terceira pessoa não acontece com modal verbs. Ele vai ser sempre igual para qualquer pessoa da frase, qualquer pessoa da oração, beleza? Nesse vídeo especificamente eu vou estar falando sobre os verbos modais can e could. Começando com o modal can. O que seria esse can? Can, ele pode ser poder ou conseguir, para dar essa ideia de que eu consigo, que eu posso fazer alguma coisa. Não é de poder, de superpoder, é de conseguir. Beleza? Por exemplo, se eu falar I can swim, eu estou falando que eu consigo, que eu posso nadar, tá? Se eu tirar o can, fica eu nado. Se eu colocar o can, eu estou modificando um pouquinho essa frase e o can está auxiliando o verbo para dizer que eu posso, que eu consigo fazer alguma coisa. No caso, eu consigo nadar. Tá dando essa ideia de habilidade, tá? Então, o can, uma das funções do can é para indicar habilidade. Deu para entender mais ou menos essa função? Tá? Eu poderia falar também I can speak English, tá? Então, qualquer habilidade que eu possa fazer, eu vou estar usando o can. Uma outra ideia que o can pode dar também é a ideia de possibilidade, que é possível fazer alguma coisa, que alguma coisa aconteça, tá? Por exemplo, eu estou atrasado, é 9h55 agora, e tenho o ônibus às 10 horas. Mas se eu me arrumar rapidão, tá? E agilizar, eu consigo pegar aquele ônibus às 10 horas. Por exemplo, se eu falar assim, I can catch that bus at 10 o'clock. Então, se eu agilizar, fazer tudo rapidão, eu consigo pegar aquele ônibus às 10 horas. É uma possibilidade. E uma terceira função do can é para dar uma ideia de permissão. Por exemplo, se eu falo, can I drink some water? Can I go to the bathroom? Can I go to the party? Tá? Eu estou pedindo permissão para alguma coisa. Beleza? Então, quando eu estou pedindo permissão, querendo expressar alguma habilidade ou possibilidade, eu posso usar o modal verb can. E agora falando então do modal verb could. Could. Então, como que a gente pode traduzir esse verbo modal, tá? Como? Podia, poderia, era capaz de, conseguia. E da mesma forma que a gente tem ideias diferentes para falar do can, a gente também tem ideias diferentes para falar do could, tá? O could, ele pode ser usado para expressar uma habilidade, por exemplo, no passado. Vamos pegar o primeiro exemplo lá. I can swim. Eu consigo nadar, eu posso nadar. Se a gente trocasse o can por could, ficaria eu conseguia nadar. Então, eu estou expressando uma habilidade no passado. I could swim when I was a child. Eu conseguia nadar quando eu era criança. Agora eu não consigo mais, tá? Então, tá vendo como tem essa relação de habilidade no presente e habilidade no passado? Quando a gente usa o can, é uma habilidade. Agora, eu consigo fazer isso. Quando é o could, é uma habilidade no passado. Então, essa é uma primeira característica aí do uso de could. E assim como a gente tem ideia de possibilidade para o can, a gente tem ideia de possibilidade para esse outro modal verb também, para o could, tá? Por exemplo, eu poderia falar assim, I could see you later. Eu poderia ver você mais tarde. É uma possibilidade? É. Então a gente pode usar possibilidade tanto para could, tanto para can. Posso usar o could também para fazer pedidos de forma mais educada. Dá para usar o can? Dá. Can you open the door? Você pode abrir a porta? E usando o could agora, could you open the door? Você poderia abrir a porta, tá? É uma coisa mais educada, um grau de formalidade maior. Então, se tu quer ser um pouquinho mais educado, um pouquinho mais bonito na fala, tá? Usa o could. O could é um pouquinho mais formal do que o can, tá? O grau de formalidade é um pouco maior aí. Então, ele pode ser usado para fazer pedidos de forma mais educada. Falando agora de estrutura, então a gente tem frases afirmativas, interrogativas e negativas. Se por um acaso eu quisesse transformar esse exemplo aqui, ó, numa frase interrogativa, numa pergunta, né? Eu estou falando aqui nesse exemplo. Eu conseguia nadar quando era criança, mas se eu quisesse perguntar para mim mesmo. Eu conseguia nadar quando era criança? Eu estou tentando lembrar aqui. O que eu faria? Inverteria de posição, trocaria ali o sujeito com o modal verb. Colocaria o modal verb no começo e o sujeito no local onde era o modal verb. E adicionaria um ponto de interrogação. E a frase ficaria
Could I swim when I was a child? Could I swim when I was a child? Eu conseguia nadar quando era criança? Se a resposta fosse sim, eu faria, né, de novo, a frase afirmativa que é I could swim when I was a child. I could swim when I was a child. Eu conseguia nadar quando era criança. Mas se eu quisesse falar que eu não conseguia, o que a gente tem que fazer na frase? Adicionar o não, né? E onde que vai esse não? Depois do could. Então, I could not swim when I was a child. Eu não conseguia nadar quando eu era criança. Ou I couldn't swim when I was a child, que é a forma abreviada de could not. Could not igual a couldn't. Couldn't, tá? Que é a forma abreviada, uma forma mais rápida de representação. Professor, como é que eu faço negativa e interrogativa com can? Basicamente o que a gente acabou de fazer ali agora. Para formar uma frase interrogativa, a gente só vai inverter o sujeito com o can e adicionar um ponto de interrogação. E para formar uma frase negativa, adicionar um not depois, tá, do can. Vai ficar cannot, junto, cannot, tá? Ou ainda can't, se for a forma abreviada de can mais not, tá? Então, can't é a forma abreviada, a forma mais curta de representação também, assim como a gente tem couldn't, can't, tá? Forma mais rapidinha aí para falar, para fluir melhor o diálogo de vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tirado dúvidas aí sobre can, sobre could, esses modal verbs super importantes na língua inglesa, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as dicas. Muito obrigado por assistir até aqui and see ya!